Five Nights at Freddy's 3, o primeiro Five Nights at Freddy's a ter mais de um final possível. Mas afinal de contas, uma questão que até hoje nunca foi respondida, pelo menos não de forma concreta. Qual dos dois finais é canon? O Good Ending ou o Bad Ending? Alguns podem pensar, mas isso aí é uma pergunta meio besta, né? Porque é óbvio que é o Good Ending, por isso e aquilo. Mas se eu te disser que talvez não, que pode ter mudado essa resposta no Dark FNAF. E além disso, essa questão já foi levantada em uma entrevista com o Scott Calton. Exatamente, essa questão já foi discutida nisso. Was when things went a little bit crazy with like the mini games and stuff and the good ending and the bad ending. If you can answer this, which ending really happened? I've given a lot of thought as to whether or not I should answer this question. Okay. And I went back and forth and back and forth and back and forth. And the answer is very interesting. Okay. You know, the answer is very interesting. The answer is complex. Okay. However, I'm not going to answer it because it's only going to cause strife. I mean, you see the kind of trouble that erupts, especially several years ago. The flame wars that would go on over Mangel's gender, something as simple as that. You know. Yeah. You know, I mean, people with torches and pitchforks. You know. No, I don't think I'm going to answer this one, I'm afraid. Exatamente, Scott Calton não deu essa resposta, até porque, pelo que podemos ver, né, além de evitar discussões, é uma atitude sábia da parte dele, né, porque isso, sem dúvidas, seria um spoiler, um bom spoiler, um grande spoiler da saga, apesar de que, particularmente na minha opinião, eu não penso que, na verdade, interferiria sim, né, porque os animatronics, os 5 principais, Freddy, Chica, Bonnie, Fox e Golden Freddy, continuariam, né, possuídos. Então vamos esclarecer de uma vez por todas, né, qual dos finais é canônico. Apesar do Scott não dar uma resposta oficial, ele basicamente não dá resposta oficial pra quase nada, né, quando ele às vezes chega a falar assim, tal coisa é verdade, o povo já descobriu que é verdade há muito tempo. Então vamos trabalhar nessa questão, certo? Pra começar, né, o FNAF 3, basicamente, teoricamente, talvez era pra ter sido o último jogo. Ou talvez nem necessariamente o último. Talvez poderia ter sido fechado na quadrilogia do Five Nights at Freddy's. Na verdade, o Scott disse que o povo reclamou muito da qualidade do jogo, do jumpscares. Que o FNAF 3 não foi lá, muitas essas coisas assim. E ele disse que ele resolveu, né, no caso, criar, né, outro jogo, FNAF 4, pra tentar tapar, de certa forma, os buracos com esse jogo, né? E basicamente, na minha opinião, o melhor do Five Nights at Freddy's 3 é a história. Na minha opinião, o Five Nights at Freddy's 3 tem uma das melhores histórias, né, dos jogos, né? É uma das mais interessantes histórias que tem em Five Nights at Freddy's, né? Mas enfim, esse jogo apresenta os dois finais. Um, que se você jogar normalmente você desbloqueia o Bad Ending, em que os animatronics têm lá a imagem com as máscaras todas acendidas, né, as luzes, eles ainda estão possuídos. E o Good Ending, em que as almas são liberadas, você tem aqueles minigame, aquelas coisas bonitinhas e tudo mais, né? Então vamos lá, né? O que a gente acreditava, mais ou menos nessa época do FNAF 3, de acordo com as evidências, e que eu acredito que era esse o final verdadeiro, depois mudou. Porque a história de FNAF, gente, a gente tem que entender o seguinte, o próprio Scott ele deu a entender isso na entrevista dele com o Dalco. A história de FNAF, ele não pensou em tudo desde o começo. Ele criou basicamente o Five Nights at Freddy's 1 como uma última chance de ter sucesso na vida e puf, virou um sucesso. E aí ele resolveu criar o 2, aí começou a ter uma ideia dos temas dos próximos jogos, né? Ele teve ideia até o tema do Sister Locator, olha que não tinha noção da história. Era só tipo assim, o FNAF 3 vai ser mais no futuro, o FNAF 4 vai ser algo mais no passado, o Sister Locator vai ser algo mais futurista. É o que ele diz, pelo menos é o que ele dá a entender, né, nessa entrevista. E basicamente a história provavelmente mudou. Apesar dos elementos cruciais da história, que não podem ser mudados, isso aí ele não mudou. Ele foi complementar esses elementos, certo? Enfim, no Five Nights at Freddy's 3 nos é apresentado basicamente que o William Afton voltou ao restaurante, destruiu os animatrônicos tradicionais que a gente tinha, que ele basicamente tinha, no caso,
que tinham possuído os 5 principais animatronics, né? As 5 crianças que foram assassinadas. Ele destruiu tais animatronics, com exceção do Golden Freddy, que ele é uma questão muito complexa. Eu vou deixar isso para outro vídeo, né? Mas os 4 principais, certeza. Tá até o minigame aparecendo aí. Ele destruiu, né? E aí o que deu a entender foi que basicamente quando ele destruiu esses animatronics, né? Parece que alguma coisa espiritual ocorreu, o Puppet ajudou a liberar as almas, né? E as almas foram liberadas, né? Talvez com a ajuda do protagonista, apesar dessa parte nunca ter sido ao certo explicado. O Good Ending, ele não é tão fácil de se entender. Você entende que elas foram liberadas, mas como? Como que foi? Os animatrônicos foi dando bolo, foi alegrando as crianças, mas é algo que não dá pra entender. E que eu acho que, bem, nós vamos ter uma resposta agorinha. O fato é que a gente acreditava que no FNAF 3, basicamente, as almas foram liberadas. Seria, basicamente, o fim, pelo menos, daqueles animatrônicos principais. E é interessante que Freddy, Chica, Bonnie, Fox e Golden Freddy, eles só são trabalhados, de fato, os games que contam a história desses animatrônicos em específico, são os 4 primeiros jogos. Por isso que é Five Nights at Freddy's 1, 2, 3 e 4. A quadrilogia, de fato, acabou com o FNAF 4, né? Os outros jogos, eles abordam já uma nova fase da história do FNAF. O Sister Location, o FNAF 6, eles são mais focados na Baby e na galera toda. Já é uns jogos para explicar mais a fundo essa questão dos remanescentes do William Afton. Mas apesar de ter explicações sobre os animatrônicos, eu não acredito que a gente vai ter um Five Nights at Freddy's em que a gente vai ter de novo esses 5 animatrônicos, pelo menos na forma que a gente conhece, né? Que a gente vai ter um enfrentamento canônico, né? Sem ser algo como a Ultimate Custom Night, que foi um inferno no William Afton, essas explicações todas. Tipo assim, o que a gente teve de enfrentar eles foi nesses 4 jogos. A história principal deles tá nesses 4 jogos, apesar de contar outros elementos, lógico, explicar mais aprofundado, né? Porém, se a gente for perceber, era muito fácil acreditar, né, que o Good Ending era o verdadeiro, né? Até porque o Scott nunca foi assim. FNAF é um jogo de terror, mas é um jogo muito mais assim de história. Nunca foi algo assim, necessariamente uma intenção de ser algo tipo um Outlast, basicamente, que te dá agonia. Você falar que a gente sabe que o Scott ele é um cristão, ele é um cara mais assim, né? E ele basicamente provavelmente ia ser o Good Ending e o final mais canônico, certo? Porque FNAF eu particularmente acho muito mais um suspense, viu? Mas enfim, acontece que era até pelo menos a época do Five Nights at Freddy's 6, eu acho que dava pra ter acreditado sim que seria o final canônico. E que, porque, tipo assim, quando lançou aqui o Sister Location, todo mundo sabia, vai ter que ter outro jogo. Pelo menos pra explicar o que aconteceu com esses animatrônicos, né? E eu, quando eu vi os FNAF 6 da primeira vez, eu pensei, o FNAF 6, os animatrônicos principais já estavam liberados no FNAF 3. Agora ia resolver a questão da Puppet, que era um mistério. Ia resolver a questão do Scrap Trap, do Spring Trap, da Baby e dos outros 3 animatrônicos do Sister Location, que estão todos fundidos no Energy, que sem a Baby virou o Mountain Freddy. Né? Basicamente isso aí todo mundo concorda. Só que algo surpreendente é que, primeiro, no minigame do FNAF 3, a Puppet ela foi liberada junto dos outros animatrônicos. E no minigame, e no caso no FNAF 6, a gente vê que só ali que eles foram liberados. Que junto lá do Mountain Freddy, aquelas coisas todas, né? Eles foram liberados junto dos outros animatrônicos. Por isso que no final daquele jogo, você tem lá nos créditos a imagem dos túmulos, né? Dos túmulos lá no FNAF 6, que indicam que os animatrônicos estão liberados, basicamente. Então eles foram liberados, ao menos teoricamente, no FNAF 6. Tipo assim, se a gente olhar o minigame do FNAF 3, aqueles animatrônicos são basicamente as Mediocre Melodies. Aquelas máscaras de animatrônicos que as crianças estão lá. E como o Puppet foi libertado junto, faria até um certo sentido todas aquelas almas terem sido libertadas juntos. Ao menos era isso que a gente pensava novamente, porque no Ultimate Custom Night nós vemos que o Golden Freddy, ao menos por um tempo, ele continuou a atormentar William Afton. Não dá pra saber ao certo se os outros animatrônicos foram liberados naquela época, né? Ou se era só o Golden Freddy que estava responsável pelo Ultimate Custom Night. Parece que no minigame do 1280 parece que tinha 2 almas de criança, né, tentando aprisionar. Podia ser o Golden Freddy e a Puppet.
Não temos confirmação se quaisquer outro animatrônico foi liberado. Recentemente foi descoberto que tanto o Springtrap como a Baby escaparam do FNAF 6. Talvez o Scraptrap tenha escapado, ou seja, ao que tudo indica, o final canon de FNAF 3, o único final possível, pelo menos o final do FNAF 3 foi o Bad Ending. O Bad Ending foi o final canônico do FNAF 3, né? Mas pode ser que o Good Ending tenha se cumprido depois. Eu particularmente acredito que aqueles minigames podem ser, de certa forma, uma simbologia do final. Todo mundo acha que aqui pode concordar que no final essas almas provavelmente vão ser liberadas. Pelo menos as almas principais. Isso pode ter acontecido no FNAF 6, isso pode ter acontecido no Ultimate Customized, não dá pra saber. Então, basicamente, resumindo o vídeo, o final canônico de FNAF 3 recentemente se revelou ser o Bad Ending, em que as almas continuaram possuídas. Por quê? Porque elas só foram liberadas, no mínimo, no FNAF 6. Né? No máximo no FNAF 6. Mas ainda assim tem chance delas estarem ainda seguindo aí à tona, né? Isso é algo um pouco complexo e eu acredito que a gente vai ter as respostas no Security Breach, a gente vai ter um esclarecimento. Essas almas foram libertadas no FNAF 6, no FNAF 3 ou como foi? Mas ao que tudo indica, o final canônico de FNAF 3 foi o Bad Ending. E talvez elas podem ter sido liberadas no FNAF 6, mas o Golden Freddy continuou a atormentar o William Afton na Ultimate Custom Night. E depois a gente não tem mais notícia dele, né? Basicamente, porque no FNAF AR e nos outros não temos notícia. Foi esse o vídeo, fui!